entrando aí? Já temos alguma entrada? Vamos aguardar mais um pouquinho, porque a recém são 20 horas e 49 minutos. Hoje nosso assunto vai ser uma continuação, né? E também é um tema bem importante, do interesse de muitas pessoas. Hoje eu estou um pouquinho com a minha voz meia rouca, mas olha só, eu estava pensando que esse é um tema em que o profissional pode também compartilhar com a sua cliente, convidar a cliente para assistir essa live, e no decorrer da live vou estar pedindo para o pessoal, né, daí a sua curtida e encaminhar também para algumas pessoas que achem que o assunto tenha fundamento, que seja apropriado. Então, olha só, como nós estamos na continuidade, essa é a nossa segunda aula sobre o tema terapias capilares. E esse tema, no momento, ele é muito pontual, é um tema que está sendo muito falado em todos os segmentos relacionados à parte do cabelo, a parte capilar. E o profissional da beleza, ele pode ser um terapeuta capilar? Sim, ele é um terapeuta capilar em todos os seus trabalhos. Na verdade, hoje as pessoas estão despertando e tendo consciência disso. Quando nós atendemos nossa cliente no salão, nós somos terapeutas em vários pontos. Desde ouvi-la, num aconselhamento saudável, não podemos interferir na sua vida, nem nos seus relacionamentos, né? Sempre tendo aquele cuidado da ética, não transmitir os seus casos relacionados à vida pessoal para outras pessoas. Então, dentro disso é a parte da ética. Mas uma coisa interessante, por exemplo, quais os casos nós, como terapeuta capilar, podemos resolver nos salões de beleza? Qual é o nosso papel do terapeuta? No alisamento, quando eu faço um alisamento, quem lembra a última live eu falei a respeito de uma cliente, de um caso em que eu atendi, na época em que eu era técnica da Embeleze, e que eu atendi um alisamento resolvendo uma dor que a cliente tinha, desde os seus 12 anos, ela não ter mais utilizado o seu cabelo solto. A família, nem mesmo os seus familiares, tinham mais visto ela com seus cabelos soltos. Nesse caso, eu me senti uma pessoa muito especial na vida dessa pessoa, e foi aonde eu busquei com muito mais empenho me aprofundar no conhecimento do alisamento. E alisamento é uma solução muito séria e pode ser de alto risco quando feita por uma pessoa que apenas tem a preocupação de aplicar um produto. Então, o que eu tenho a preocupação como mentora, como uma pessoa que tem conhecimento sobre diagnóstico capilar, bases químicas dos produtos, a função química em cada situação, que é a química aplicada nas situações práticas. E a química da cosmética capilar aplicada em situações práticas, ela pode solucionar muitos problemas. Por exemplo, uma coisa importante, quando fazemos uma coloração vermelha para uma pessoa tímida. Então, aquela questão do visagismo, aonde olhar, por exemplo, uma cor e ver se aquela cor ela é adequada para aquela pessoa. Você consegue imaginar uma pessoa com cabelo vermelho, sendo ela uma pessoa totalmente introvertida? Então, a questão do conhecimento das cores, a tonalidade da pele da pessoa. Nesse ponto, sim, nós podemos fazer um aconselhamento quando vimos que uma tonalidade não é adequada para uma pessoa. Por exemplo, a cor dourada, o amarelo, numa pessoa que tem pele pálida, é completamente, como se diz, fora de tom. Não tem como combinar. Vamos deixar a pessoa com um aspecto muito mais amarelado. Então, todo o nosso trabalho deve ser feito relacionado ao bem-estar daquela pessoa. Qual é o primeiro ponto que eu tenho que saber? O diagnóstico. Como falamos na aula anterior, o diagnóstico capilar, ele é o ponto aonde nós vamos, então, chegar no resultado perfeito, satisfazendo a cliente. Eu peço desculpa, eu tenho um dogzinho chamado Dino, essa é uma parte engraçada. E ele resolveu entrar aqui no espaço onde eu estou.
Então, na verdade, se vocês virem alguma tossezinha, é o Dino participando da live, tá, gente? Seguindo, então. Desculpe, tirando um pouco do foco. Mas o diagnóstico capilar, e hoje as pessoas têm também os seus cãozinhos, seus cachorrinhos, seus gatinhos, né? Na parte do diagnóstico capilar, o que é fundamental? Primeiro ponto, aquela entrevista. O que incomoda a pessoa, o que o cabelo incomoda nela, o que ela gostaria de mudar. Ontem mesmo, conversando com algumas colegas, o que eu vejo em muitas empresas, que catálogos e fotos postadas sempre está relacionado a cabelos de mulheres jovens, cabelos que são extremamente bonitos por natureza, quando na verdade não são só essas meninas que procuram o nosso serviço. Na verdade, quem procura o serviço muito mais são aquelas pessoas que têm problema com queda de cabelo, com raiz branca, com cabelo que cresce rapidamente, com clareamento na parte frontal. São mulheres que precisam fazer a aplicação da coloração com uma frequência praticamente a cada 15 dias. Já estão com aquela queda de cabelo que é o chamado eflúvio telógeno. Então, por exemplo, aquela mulher jovem que tem aquele cabelo bonito, farto, que cresce, que ela pode mudar as cores e tudo nela fica belo, fica lindo, não é a pessoa que está precisando de uma terapia capilar. A terapia capilar, quem está precisando? Pessoas que tiveram couro cabeludo queimado pela aplicação de uma chapinha, num alisamento, com cabelo úmido, e tem profissionais que têm a capacidade de secar os cabelos, deixar umidade na parte próxima da raiz, depois colocar uma chapinha com uma temperatura muito elevada, aquele vapor que solta, ele vai queimando o couro cabeludo. Depois a cliente tem problemas, como queda de cabelo, ardência no couro cabeludo ao lavar os cabelos. Então são tantos casos que a gente, como terapeuta recebe no salão, e nesses casos, um profissional pode resolver essa situação? Depende do grau de lesão. Quando a lesão ela atinge superior à segunda camada, que seria a camada da derme, já é um caso para dermatologista. Então, quando recebemos uma situação dessas, nós devemos encaminhar para um dermatologista, porque essa não é uma área que nós podemos interferir. Mas quando se trata, por exemplo, do fio de cabelo, da haste capilar queimada, não é o caso que um médico vai resolver. Então, por exemplo, o que pode ser resolvido num salão de beleza? Tudo aquilo que está na derme, sobre a derme, oleosidade excessiva, nós podemos resolver. Estimular crescimento de cabelos, a queda de cabelo nós podemos auxiliar bastante. Com que tipo de trabalho? Com as ferramentas. Hoje no salão é permitido que nós utilizamos, por exemplo, a fototerapia. O que seria a fototerapia? O tratamento de estímulo com aparelhos que emitem ondas ou frequências de luzes. Por exemplo, nós temos o infravermelho. Qual é o papel do infravermelho? O infravermelho, ele é um cicatrizante poderoso e também pode ser aplicado e deve ser aplicado no couro cabeludo, de forma que aquela frequência de luz, ela vai estimular a produção de colágeno na pele. Mas com isso, como a bainha do nosso cabelo, ela é toda formada por aminoácidos que formam o colágeno, então a aplicação do infravermelho vai ajudar nesta fabricação de colágenos no couro cabeludo e também nas raízes, nos folículos capilares. Por exemplo, a luz azul, assim como o infravermelho, ela também é anti-inflamatório e estimulante. Mas em que situação se utiliza a luz azul? Eu peguei o caso de uma ferramenta. Esse é um LED que emite luz azul. Quando utilizamos esses equipamentos que são com frequência de energia, de ondas, tanto o profissional quanto a cliente devem utilizar as proteções. Então, toda vez que a gente utilizar a fototerapia, vem o equipamento onde a cliente faz o uso e o profissional também.
Então, é muito interessante a utilização dessa ferramenta. Mas a parte mais importante, que eu acho muito engraçado e triste ao mesmo tempo, é que quando o profissional não sabe o papel e o valor de uma ferramenta dessas, ele utiliza e ainda faz comercial e divulga lá nas suas redes sociais de que ele tem esse equipamento no salão para fazer tratamento. Mas se você perguntar para ele qual é o papel, o que essa ferramenta ela auxilia, o que ela beneficia num tratamento capilar, desde o couro cabeludo até os fios, a aplicação de um produto, por exemplo, uma reconstrução, ela pode ser potencializada se você tiver a frequência de luz. É um tratamento excelente, mas não é uma coisa para você passar assim, ó, 10 minutinhos. É algo para você fazer em toda a extensão da mecha, é uma frequência. Por isso que se diz, é uma aplicação terapêutica. Então, o tempo de aplicação de um tratamento desses fica em torno de 45 minutos, que vai ter o tempo da lavada, o tempo da aplicação dos produtos, a pausa e o momento correto em que você vai aplicar essa frequência, então essa frequência de onda. Outro ponto importante, os 6 tipos de massagem terapêutica que podem ser aplicados como estimuladores de crescimento do cabelo. Então, essas massagens terapêuticas, cada uma tem uma função. Eu posso estar utilizando a massagem terapêutica para fazer crescimento do cabelo. Eu posso estar fazendo para soltar um couro cabeludo, que a cliente tem muita dor, por exemplo, você não consegue pentear o cabelo dela, porque ela sente muita dor simplesmente no ato de pentear o cabelo. Nesse caso, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma falta de estímulo e de soltar a musculatura dessa região. Geralmente acontece isso em pessoas tensas que tenham atividades que requerem muita atenção. Normalmente pessoas que trabalham com números, com cálculos, são pessoas que ficam várias horas na mesma posição, ou então pessoas que trabalham com algum equipamento em que elas precisam ter uma atenção plena sobre a situação, assim como estão os meus câmeras aqui agora, né? Plenamente focados numa atividade em que elas fiquem por muito tempo naquela mesma posição. Isso gera uma tensão que sobrecarrega, né, toda essa região, o ombro, enfim, e sobrecarrega esta região. Então, dentro da minha experiência, quando a pessoa se queixa, nossa, tá puxando muito o meu cabelo, essa pessoa está com uma grande carga de tensão nas atividades que ela realiza. Isso afeta o cabelo? Muito. Geralmente, essas pessoas têm uma queda de cabelo com muita frequência, que nós chamamos isso de eflúvio telógeno. Os profissionais que estão me assistindo aí sabem muito bem do que eu estou falando. E se alguma pessoa que estiver acompanhando a live, por ter visto os anúncios e por ter recebido o convite também de algum profissional, eu sei que essa é a dor do momento. Hoje, nas experiências, nos cursos presenciais, eu tenho perguntado para as profissionais cabeleireiras, qual é a dor da tua cliente? Qual é a queixa maior que vocês estão tendo nesse momento no salão? Queda de cabelo. Isso é um eco. Então, a queda de cabelo, ela está vindo por quê? Por toda essa situação que já falamos no curso anterior, esse período que nós atravessamos, e principalmente, aonde eu percebo mais queda de cabelo? Nas mulheres, além dessa tensão, eu percebo queda de cabelo nas mulheres que fazem alisamentos. Por exemplo, muito ácido, muita aplicação de ácido no couro cabeludo. Quando nós utilizamos bases ácidas com uma frequência constante, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em fazer um botox a cada 30 a 40 dias, mas no intervalo disso não tem nenhuma preocupação, nem do profissional e nem dessa cliente, em vir no salão fazer uma harmonização de pH desse couro cabeludo. Imagina que o excesso de ácido no couro cabeludo, ele vai gerando uma diminuição da bainha de colágeno, porque os ácidos, eles deixam o cabelo hidrofóbico e o couro cabeludo automaticamente, quando for aplicado com muita aproximação da raiz, vai ter absorção
sobre os folículos capilares. Como uma pessoa que tem conhecimento da química em situação prática, tem uma moda rolando por aí que são os alisamentos líquidos. Então, escova progressiva líquida, sou totalmente contra isso. Em função de que, quando aplica no cabelo, por exemplo, quando aplica a primeira vez, desde a primeira vez já não funciona muito bem. Em função de que você coloca o líquido próximo da raiz e esse líquido tende, se esse cabelo estiver ressecado, desidratado, ele tende a descer para as pontas. Assim como quando você lava os seus cabelos e deixa eles molhados, aonde que a água desce? Para as pontas dos cabelos. Então, quando uma escova ácida é aplicada no cabelo, primeiro ponto, que ela vai escorrer para as pontas que já são danificadas. Segundo ponto, como nossa cabeça é extremamente oval, quando coloca na camada superior, esse líquido vai escorrer pela pele, penetrando nos folículos capilares, porque a nossa pele tem uma afinidade com líquidos, e vai entrar diretamente dentro dos folículos. E aí, a queda de cabelo é inevitável. 15 dias depois, a cliente já vai ter uma percepção dos cabelos em queda. E vem em função de quê? Ácidos na raiz. Profissional da beleza, se você estiver me assistindo, por favor, preste atenção nos cuidados que devem ser tomados ao fazer um alisamento. Sempre venha descrito no produto, aplique a 1 centímetro de raiz. Com certeza, esse produto vai ter contato com a raiz pelo fato da cabeça ser oval. Então, na medida que você vai sobrepondo as camadas, o produto vai ter igual contato com o couro cabeludo. Porém, se você colocar o pincel desde a raiz, você já vai estar saturando e aquela camada vai sobrepondo, empurrando para dentro dos folículos. Então, se você respeitar 1 centímetro, quando sobrepõe, você tem uma espécie de almofada que evita esse depósito, esta saturação dentro dos folículos capilares. Cabeleireiro provoca queda de cabelo no seu trabalho e muita. Se ele não tiver esses cuidados, ele vai promover uma queda de cabelo na sua cliente, sim. Uma outra coisa muito grave não é provocada por nós cabeleireiros, é provocada pela própria cliente. Nós que somos especialistas, pessoas que têm essa preocupação, que hoje está estudando tricologia, terapia capilar, modo de aplicação dos produtos, eu conheço dentro desse meu círculo e as pessoas que me seguem aqui nas minhas redes sociais estão aqui porque têm alguma afinidade comigo. De algum modo, a gente está junto porque concordamos e olhamos a nossa profissão de uma forma muito responsável. Nesse ponto, quero te dizer, eu te agradeço muito por me seguir, por acreditar no meu trabalho. E vocês sabem que tudo aquilo que eu tenho feito com muito amor. Por isso que nesse momento eu vou pedir para você, dê um likezinho aí, dá uma curtidinha, manda balãozinho, aviãozinho, e se puder, compartilha com outro colega, com uma pessoa que você goste, com uma cliente com quem você tem preocupação e que você acha que esse assunto está sendo interessante. Para mim é muito importante que você faça isso, porque vai me fortalecendo bastante. E vocês sabem que os, como é que se chama? Logaritmos, né? Eles olham muito para essa atividade que a gente vai fazendo durante as transmissões ao vivo. Então, como esse curso está sendo transmitido ao vivo, e depois a gente vai deixar isso gravado, é muito importante se depois também você puder compartilhar com as pessoas. E se esse assunto interessar para você, vai colocando nos comentários. Coloquem aí se vocês gostaram, se o tema interessou, se a próximo curso, porque temos mais uma aula ainda, temos a 3ª fase dessa aula, e essa é a parte especial. Na 3ª etapa desse curso, nós vamos ter a presença de uma aluna minha maravilhosa, uma pessoa com quem a gente desenvolveu uma afinidade muito grande, é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, que ela foi embora para São Paulo, né, e desenvolveu uma afinidade. Ela começou trabalhando com os produtos da empresa que eu trabalho hoje, que é a Belkey Profissional, que eu já estou há 18 anos, há 19 já vai fazer, junto com esse grupo, onde a gente já vem desenvolvendo todo esse trabalho, essa preocupação de que todos os produtos têm essa função terapêutica, que é o que? Nós temos a preocupação de beleza para sua vida, beleza para os seus cabelos, né?
E saúde também, saúde para o cabelo, saúde para a sua vida. Então a gente tem essa preocupação de que o embelezamento não pode ser uma destruição do cabelo. É uma empresa, são produtos de muita responsabilidade. Então o que eu queria dizer é que essa pessoa que vai estar na nossa terceira aula vai trazer muitas coisas da situação prática. Por que que para ela deu certo? Por que que ela foi atrás? Por que que ela estudou? Hoje ela é uma tricologista. Então, é uma autoridade na área capilar. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de trabalhar, de fazer parte da vida dela, de acompanhar a caminhada, a escalada de sucesso dessa pessoa. Então, é uma pessoa que eu mentorei no início da carreira e ela acreditou e foi com toda a responsabilidade de cuidar de pessoas, porque ela se identificou com essa atividade de terapeuta capilar e tricologista. Diga-se de passagem, uma grande tricologista. Entre outros tantos, que a cada trabalho que a gente for fazendo, eu vou estar valorizando um dos meus mentorados, uma das pessoas que caminha comigo nessa caminhada da preocupação com a saúde e a beleza. Gente, olha só. Então, quando a gente fala de diagnóstico capilar, voltando para o nosso segundo ponto, quando a gente fala de diagnóstico capilar, a gente fala de tudo, de todo o histórico, porque cada cabelo ele traz uma história. Então, não é simplesmente do jeito que a cliente chega no salão, você já vai aplicando uma mecha, já vai fazendo um alisamento. E a história que eu falava agora há pouco, do alisamento líquido, do porquê eu não concordo que as bases alisantes sejam líquidas. Sabemos que os cabelos só crescem no máximo 1,5 cm por mês na raiz. Então, quando uma cliente chega no salão, ela traz uma história longa em todo o comprimento. Quanto mais comprido for esses cabelos, maior vai ser a história e maior vai ser o risco de acúmulo, de sobreposição de produtos e maior vai ser o risco de quebra, de afinamento de fios. Quando nós olhamos o diagnóstico, eu tenho que ter uma preocupação, e isso eu sempre falo e repito. Nós temos que olhar sempre a condição de raiz, a condição do cabelo no comprimento próximo da raiz, ou seja, em torno de 10 centímetros, mais os próximos comprimentos, ou seja, se o cabelo tiver 30 centímetros, a cada 10 centímetros é uma história grave que se acumula. Então, para cada 10 centímetros do cabelo da cliente, é um tipo de procedimento diferente, é um tempo de aplicação diferente de produtos e também de quantidade diferente de produtos. Quando falamos em alisamento, por que é muito importante que os alisantes sejam soluções cremosas? Pode ser levemente viscoso, mas tem que ter uma certa viscosidade no produto, ele tem que ter uma certa cremosidade. A cremosidade no produto vai fazer com que aonde você aplique o produto, onde você deposite, aquele produto permaneça. Bases alisantes não podem escorrer para a ponta, porque é retoque. Mesmo quando se fala de um alisamento orgânico, mesmo quando nós falamos, e por que não das progressivas de formol? Qual é o caso mais grave que vocês têm visto? Coloquem aí nos comentários. Qual é o que vocês mais verem de grave no resultado de um alisamento? Não são pontas afinadas, cabelos quebrando e muita queda de cabelo na frontal? Confirmem para mim se eu estou errada nisso. Como resolve? Qual é a situação para estes casos? Hoje nós temos várias soluções. Uma delas é equilíbrio de pH, remoção desses resíduos. Como a gente já falou em outras aulas, terapia quelante, para quem não acompanhou, tem essas aulas aí que já fiz anteriormente. Então, o que é uma terapia quelante? Qual é a importância dela? A cada química que nós fazemos no cabelo da nossa cliente, seria muito importante realizar antes do procedimento uma terapia quelante, para fazer um reset desse cabelo, eliminar tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que não serve, para que isso não interfira no resultado daquela proposta nova que você está criando. Hoje, com a biotecnologia, tem produtos fabulosos, maravilhosos, que são capazes de restaurar os cabelos já em uma única aplicação. Isso está disponível dentro das linhas profissionais.
Não digo que lá na linha comercial não existam produtos muito bons. O que faz a diferença é o modo de aplicação e a composição do produto. Normalmente, produtos profissionais, eles têm uma concentração maior de ativos. Então, geralmente, os produtos profissionais, eles vão concentrar mais ativos na formulação, o que vai dar um resultado imediato, o que pode também ser algo muito perigoso. Então, quando um cliente nosso compra um produto profissional para autoaplicação, geralmente o resultado não costuma ser muito favorável. Ele nunca vai ter o mesmo resultado do que quando aplicado pelo profissional da beleza. Por quê? Porque os produtos, na aplicação, eles dependem de leis. O que é uma lei? Uma lei da química e da física. É, por exemplo, como você aplica, como você mistura esses produtos, onde você aplica, quais partes devem receber mais, quais partes menos produtos. E aí vem uma outra situação, tempo de pausa. Qual temperatura está esse dia? E não é a pessoa dizer assim, mas o meu salão é climatizado, eu não tenho problema com pó descolorante, eu não tenho problema com alisamento porque o meu salão é climatizado. Na verdade, você vai ter sim. Se o dia for muito, muito gelado, pode ter certeza que na mesma cliente você não vai ter o mesmo resultado de descoloração no mesmo tempo de pausa. Por que isso não acontece? Porque mesmo que o seu ambiente seja climatizado, por exemplo, hoje à noite está muito, muito frio. Eu estou com uma aquecedora aqui no ambiente, não liguei o ar-condicionado agora para não fazer barulho e não interferir. Mas assim, ó, quando o ambiente está gelado dessa forma, a massa do meu produto ela está na mesma temperatura. Ou seja, se a temperatura externa hoje está a 5 graus, com toda certeza a massa de produto dentro do frasco que eu vou utilizar, ela está a 5 graus. Para que ela tenha um bom resultado, ela precisa se aproximar de 30 graus, porque é nisso que a gente faz os testes, comparando que a maior parte do país tem uma temperatura média de 30 graus. Então, o que vai acontecer? O tempo de pausa das mechas na descoloração no inverno nunca vai poder ser a mesma do verão. Outro caso é a coloração. No inverno, nós colocamos coloração para cobertura de brancos na raiz da cliente, principalmente se não lavamos e não tiramos aquela oleosidade que está sobre a raiz, que no inverno os cabelos costumam ficar mais oleosos e as clientes costumam lavar com uma menor frequência, então elas ficam mais dias com o cabelo sem lavar. Quando colorimos com aquela raiz oleosa e deixamos os 35 minutos de pausa descrito no produto, porque a Anvisa obriga que tem que ter um tempo de pausa descrito na embalagem do produto. Você acha que nesse tempo o branquinho vai ficar bem coloridinho, como ele fica no verão, que a temperatura está próxima ou superior a 30 graus? Mesmo que o seu arzinho condicionado esteja lá nos 20, 23, o efeito de coloração na cliente vai ser sobre a temperatura ambiente externa. Então sempre vai agir mais. Então tudo isso são leis da química que tem que ser vista. A aplicação, modo de aplicação, modo de mistura, tempo de pausa, temperatura e a parte mais importante, o diagnóstico. Como estão esses cabelos na raiz, no meio e nas pontas. Uma outra parte considerada fundamental num terapeuta, como oferecer isso para a cliente, como oferecer essa segurança, como é que você oferece esse trabalho, como que você mostra para sua cliente que você é esse profissional responsável, que eu costumo chamar de especialista. Então, para você ser um especialista, você precisa dominar o conhecimento de quê? Diagnóstico, a química proposta, as técnicas de aplicação e conhecer o perfil da sua cliente. Então, para quem você propõe o alisamento, até que ponto? Eu, por exemplo, não gosto do meu cabelo muito liso. Então, se eu for num salão de beleza que a pessoa é o aplicador de produto e ele for fazer aquela mesma regra, com certeza não vai me satisfazer. Eu sou muito insegura em para quem eu ofereço o meu cabelo. É bastante, eu tenho bastante cabelo e parece forte, e ao contrário, meu cabelo é fraco, eu tenho eflúvio telógeno, como eu falo de outras vezes, as doenças autoimunes deixam os cabelos muito fracos. Então, pessoas que têm doença autoimune, seja
reumatismo, anemia falciforme, celíaca, como é o meu caso, entre tantos outros, pessoas com diabetes, cardiopata, com menopausa precoce, problema de tireoide, entre tantas outras coisas. Vocês não podem seguir aquela regra de que para todo mundo se aplica do mesmo modo. Por exemplo, eu fui uma vez num Hair Brasil e eu vou lá e eu fico muito chocada. Todas as vezes que eu volto embora pensando, meu Deus, como estão despreparados as pessoas que estão treinando os cabeleireiros. Eu fui numa determinada empresa assistir uma apresentação e onde o técnico dizia assim para os profissionais: você precisa pranchar 27 vezes o cabelo. E esse pranchar 27 vezes, eu não tenho a prancha aqui agora. Vou me afastar só um minuto e vou pegar para mostrar para vocês. Ainda falando sobre ferramentas, eu vou abrir rapidinho aqui. Existem várias formas de pranchar cabelo. Então, eu fiquei pensando comigo, 27 vezes, e o barulho, né? E eu pensei assim, puxa vida, se eu pranchar 27 vezes e a minha cliente quiser conversar, eu não vou dar conta de escutar ela conversando e contar 27, porque eu não vou conseguir acompanhar e contar. Então, se eu precisar pranchar todas as mechas contando 27 vezes, vai ser um absurdo para mim. Em uma semana eu vou estar louca e vou abandonar o salão. Outro detalhe, como é que as pessoas prancham o cabelo? Tem algumas pessoas, a minha chapinha tá fria, tá? A prancha tá fria. Tem algumas pessoas que prancham pausadamente. Tem outras pessoas que dizem assim, eu prancho com 2 chapinhas. Então, quando uma tá parando, ele já chega com a outra, não dando tempo do fio esfriar. Uma outra situação, tem pessoas que dá aquela empurradinha de volta aqui, ó, empurrando todo o cabelinho novo pro couro cabeludo e fazendo um pompom na raiz. Uma simples chapinha. Se essa ferramenta cair na mão de 5 profissionais para fazer o mesmo cabelo, todos os resultados serão diferentes. Porque até para usar essa ferramenta, cada um tem um hábito. Como que eu devo pranchar um alisamento? Sempre pensar na saúde daquele fio de cabelo, olhando a situação daquela cliente. Se a cliente tiver muita queda de cabelo na frontal, como é o meu caso, jamais se prancha essa região com a mesma temperatura que você prancha a parte de trás. Veja bem a quantidade de cabelo, a diferença do meu cabelo nessa parte e a diferença que eu tenho na parte frontal, porque aqui eu tenho eflúvio telógeno. Então, se esse cabelinho novo for queimado acima de 200 graus, com toda certeza em 2 semanas eu vou ter muito mais queda de cabelo. Quando nós pranchamos no alisamento, o que eu tenho que observar? Na parte da nuca, na parte de trás, os cabelos sempre vão ser mais saudáveis e mais fortes. Você pode usar numa temperatura maior. Por isso que para você ser profissional de alisamento, você precisa ter uma ferramenta que você possa alternar a temperatura. Então você alisa, começa os fiozinhos do contorno, que são tão finos quanto os da parte frontal, com a temperatura enquanto a chapinha ainda está mais fria. Depois, você pode... Eu não costumo alisar superior a 220 graus. É uma temperatura que eu não ultrapasso disso. Porque não tem cabelo no dia de hoje que suporte 230 graus ou 450, 480. Isso é para cabelos virgens, forte, grosso, resistente, que ainda tem muita umidade nos fios. Então, quando você utilizar essa ferramenta, um conselho: use sempre na temperatura adequada para cada parte do cabelo da cliente. Se a cliente tiver tireoide e ela tiver esse redemoinho todo ressecado, que não cresce, que quebra com facilidade, deixa essa parte por último e prancha com uma temperatura bem suave, nem que você pranche mais vezes. Se ela tem eflúvio telógeno, diminua a temperatura da chapinha para pranchar os contornos. Eu sempre digo isso para o profissional: você é cabeça, você não é a cauda. Você não precisa ligar a sua chapinha e seguir pranchando o cabelo da cliente como se fosse só um aplicador, só uma pessoa que está ali como um robô. Programou, vai fazer isso até o final. Você pode modificar. Você pode fazer o teu trabalho totalmente terapêutico, mesmo num alisamento. Então, na prática, o que nós temos que oferecer para nossas clientes? Primeiro ponto de um profissional da beleza:
usar produtos de boa qualidade. Vou contar uma coisa muito séria que eu abomino e que me deixa muito entristecida com um colega de trabalho. É ele aplicar na cabeça da cliente uma coisa, mentindo que é outra. Tem muito salão de beleza que compra produto uma vez de uma marca e é estranho que aquele produto nunca mais acaba. Ele vai lá comprando outras coisas mais baratinha e colocando dentro e tá bem feliz achando que tá ganhando dinheiro e ainda, tipo assim, a cliente pensando. Aconteceu até um caso uma vez em que eu vi uma mulher, o cabeleireiro aplicando uma coloração de uma marca muito, muito, muito inferior e a mulher no salão acreditando que ele estava aplicando L'Oréal, que ele estava aplicando uma coloração de um valor mais agregado. E eu achei muito triste aquilo, sabe? Eu fui embora com meu coração muito entristecido. Eu não teria coragem de fazer isso para outra pessoa. Então, trabalhar com honestidade. Ofereçam para suas clientes produtos que vocês aplicariam na sua família, nos seus filhos, na sua mãe, que você aplicaria em você. Então, aquilo que você sente seguro para sua vida, ofereça para as outras pessoas. Porque aí sim, isso vai te tornar um profissional de sucesso. Quando você der garantia dos teus resultados e aquilo que você falar, você realmente entregar e cumprir. Nosso tempo está quase no final e eu queria dizer para vocês assim, hoje, o que nós precisamos? Resolver a dor das pessoas. O que traz a pessoa hoje num salão de beleza? No meu caso, eu tenho sempre cuidado de com quem eu faço, porque, por exemplo, na escovação, eu vou mostrar uma coisa séria para vocês. Hoje eu falei de ferramentas. Olha a diferença dessas duas escovas aqui. Eu não sei se é possível captar essa imagem, mas é muito grave isso. Se você olhar a diferença dessas duas escovas, essa aqui está plenamente queimada, toda retorcida. Eu capturei essa escova para mim falar sobre isso. E olha a outra, com as cerdas inteiras. Por que essa aqui está assim e essa está assim? Se são a mesma ferramenta. Nunca uma escova pode ficar degradada dessa forma. Eu vou em salões e vejo a escova na cepa, com as cerdas toda derretida e queimada. Se aconteceu isso com a escova, o cabelo da sua cliente saiu do salão queimado. Isso não pode acontecer. Então, escovar cabelo não é queimar a escova, não é derreter a escova, não é queimar couro cabeludo. Então, até para esse procedimento, até para enxugar um cabelo, é necessário ter conhecimento. Existem técnicas apropriadas para isso, que a gente pode ir trabalhando no decorrer dos nossos encontros. Gente, olha só, a nossa aula de hoje, na próxima aula a gente vai falar das práticas, então, e vamos trabalhar sobre as massagens, como tocamos nas clientes, o que transmitimos, qual é a energia que se troca nisso. Vamos falar de alguns procedimentos, dos resultados, por exemplo, quando oferecer reconstrução, quando oferecer um tratamento para trabalhar a questão da osmose capilar. O que é a osmose capilar? A hidratação, como segurar água nos fios. Porque um cabelo seca tão rápido. Você aplica um tratamento, enxuga o cabelo da cliente com a toalha. Quando a cliente chega na cadeira e senta, aqui já está todo seco e as pontas encharcadas de água e molhando todo o chão. Tudo isso tem um porquê. Existem ligações muito importantes no cabelo, que são as pontes, que a gente precisa restabelecer elas ao final de cada procedimento químico. Então, eu tenho muita esperança que a gente vai ter muitos profissionais de sucesso junto com nós nesta caminhada. E eu peço para vocês, mais uma vez, finalizando a nossa aula, não deixem de compartilhar com os colegas que vocês gostam ou com as pessoas que vocês gostam, porque eu tenho certeza que esse tema ele vai ajudar pessoas. E dentro desse projeto Mari Maron Mentoria, tem muitas pessoas que eu já mentorei ao longo dos meus 35 anos de trabalho e eu tenho uma felicidade imensa no coração cada vez que eu vejo um deles despertando e fazendo trabalhos lindos por aí. Hoje minha homenagem vai em especial para Ana Lídia Kipper, que está desenvolvendo um trabalho lindo, que é minha colega também, de longa caminhada. A Ilusa Matede, lá no Espírito Santo, a Ana Lídia lá em Santa Maria, temos o Igor em São Paulo, o João Batista lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós temos
Eu tenho colegas que estão em outras empresas também que fazem trabalhos lindos, como o Yuri Ornelas hoje de Colória, uma pessoa bem reconhecida pelo sucesso. O Fred Parra, que é uma pessoa que já de muitos anos, desde a época da Silk, está na minha caminhada, entre tantos outros que cruzamos pelo caminho. Tem a Rita Kuller, que hoje é uma professora maravilhosa em São Paulo, mas que já trabalhou dentro desse mundo da cosmética e já fez a diferença na vida das pessoas. E eu tenho uma pessoa que eu tenho muito carinho, que foi meu professor de química, que é o Cláudio Cardoso, que eu quero ter a honra de trazer para vocês dentro de um curso, que foi a pessoa que me deu a iniciação em todo esse mundo da química cosmética capilar e fez toda a diferença na minha vida. Eu espero também estar fazendo a diferença na vida de vocês e que vocês façam a diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo. Até a próxima, que é a terceira aula.